não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Versículo 5: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes e capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que no espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 8: agora, pois, ó rei, confirma o edito, assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Versículo 10, e vamos terminar aqui. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto 4 janelas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Amém? Podemos assentar. Aleluia. Nós vamos estar meditando sobre a vida desse homem que deixou um legado, que deixou uma marca, e até hoje, centenas de anos, nós estamos nos inspirando na vida desse homem. Nós estamos nos inspirando no legado que ele deixou. É interessante nós observarmos que nós estamos falando de obediência, sim, mas é uma obediência mesmo em meio à perseguição, obediência mesmo em meio às adversidades, obediência mesmo quando o dia mal chegar. Eu sempre gosto de pontuar que hoje está se pregando um evangelho de facilidade. Quando eu falo facilidade, é no sentido de não pode ter adversidades, não pode ter problemas. Isso é um ledo engano, porque o nosso mestre, ele disse: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Significa que as adversidades virão, os problemas virão, o dia mal vai chegar, as frustrações vão chegar, mas nós temos um Deus que é o bom pastor e está cuidando de nós. Nós temos um Deus que não tem alienação parental. Nós temos um Deus que ele é pai, ele não abandona o filho. Esse pai, ele caminha conosco, seja você estando na bonança, seja você estando passando no vale da sombra e da morte, ele caminha contigo, ele te leva para águas tranquilas e para pastos verdejantes. É este o Deus que nós servimos. Então nós precisamos reavaliar o conceito de evangelho que nós estamos pregando, o conceito de evangelho que nós estamos ensinando, porque as dificuldades vêm, mas a obediência precisa continuar. As dificuldades vêm, mas a nossa fidelidade, comunhão e relacionamento com Deus precisa continuar. E Daniel, ele nos deu esse exemplo. Nós estamos pregando no capítulo 6, mas para chegar, pastor Márcio Honorato, no capítulo 6, o senhor sabe muito bem, é preciso passar pelo capítulo 1, é preciso passar pelo capítulo 2, pelo capítulo 3, pelo capítulo 4 e pelo capítulo 5, até chegar ao capítulo 6,
Porque hoje nós estamos pregando pessoas que só conseguem olhar o resultado, mas ele não suporta o processo. Nós estudamos na escola bíblica dominical há 2 semanas atrás sobre Mardoqueu. Mardoqueu, ele descobriu que o rei seria assassinado. 5 anos se passaram e nem um muito obrigado ele recebeu, mas ele continuou na porta do rei e cumprindo o seu trabalho com lealdade, com fidelidade, com amor a Deus, porque ele sabia do seu propósito, ele sabia do seu chamado, ele sabia que ele foi comissionado para uma grande missão, e mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio às aflições, ele não podia abandonar a causa, ele não podia deixar de ter um relacionamento com Deus. Daniel aqui, ele não era mais um menino. Daniel aqui, ele já não era mais um jovenzinho, presbítero Arius, como naquela época que ele foi trazido para a Babilônia. Não era mais. Ele não tinha mais 17 anos, não tinha mais 20, não tinha mais 30, não tinha mais 40, nem 50 anos. Não. Aqui Daniel já era um senhor de mais de 80 anos de idade. Só que ele não começou, pastor Márcio, a ser fiel a Deus e orar 3 vezes por dia, porque ele já tem 80 anos, então já estou aposentado, eu não tenho o que fazer, então eu vou orar. Não. Desde novo, ele orava e tinha um relacionamento com Deus. Entenda uma coisa, amada igreja do Senhor: Deus, antes de ser um Deus de mandamento, aquele que gosta de dar ordem, aquele que gosta de mandar, aquele que estabelece princípios, ele é um Deus de relacionamento. E eu te provo isso na Bíblia. Deus de relacionamento. Deus não precisava ter me criado e nem criado você, mas ele queria se relacionar com uma criatura que tivesse capacidade de rejeitá-lo. Sabe por quê? Você pode decidir servir a Deus ou não, ou Deus te obrigou a estar aqui. Não, ele te deu a liberdade, doulos, escravo de orelha furada. Nós decidimos servi-lo, nós decidimos amá-lo, nós decidimos ter um relacionamento com ele. Isaac, mas você disse que ia provar na Bíblia que Deus, antes de ser um Deus de mandamento, é um Deus de relacionamento. Sim, lá no Éden, ao cair da tarde, ele vinha para palestrar com o homem, conversar. Imagina, todo dia à tarde, pastores, igreja, irmãos, Deus vindo para conversar contigo. É um privilégio. O homem não soube valorizar, missionária Daniele, não soube valorizar a importância disso. Hoje às vezes as lágrimas estão correndo, a gente gemendo, clamando, e parece que o céu está de bronze. Só que Adão não tinha isso. Todo dia ao cair da tarde rasgava o céu e Deus vinha para conversar com ele. Era algo lindo, porque Deus é um Deus de relacionamento. E quando eu falo de relacionamento, não é quando a adversidade chega, eu correr para orar, correr para chorar. Não. É todo dia ir conversar com o nosso amigo, com o nosso Pai, através da leitura da palavra, do jejum, da oração. Às vezes, mas eu não vou pedir nada, mas eu tenho que chegar até o pé do meu amigo e conversar com ele, porque eu tenho um relacionamento com ele. Daniel, lá no capítulo 1, ele já começou a ser perseguido, ele já começou a ser humilhado, juntamente com seus amigos. A primeira humilhação, o seu nome foi alterado. Daniel, o Senhor é o meu juiz. Aí muda-se o nome para Beltesazar. Bel é o juiz, Bel é quem manda, ou seja, tentando corromper os bons costumes e fazer com que ele quebrasse o seu relacionamento e identidade com o Criador dos céus e da terra. Ele era jovem nessa época, só que ele disse o seguinte: pode mudar o meu nome, mas não muda os meus princípios e valores, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem me chamou. Pode me trazer para a terra estranha,
pode me fazer de escravo, pode mudar o meu nome, pode trazer comida estranha, eu não me contamino com manjar, pode mudar o nome, mas eu continuo relacionando com aquele que criou o céu e a terra e que sustenta todas as coisas. Não deixe que nada venha mudar a sua postura, o seu posicionamento e o seu relacionamento com Deus. O mundo está um caos, tudo parece que está de ponta cabeça. Tudo que era certo hoje é errado, e o que era errado hoje é certo. E se você mesmo não mexendo com a vida alheia, quando você faz o certo na sua vida, na sua casa, as pessoas querem te punir, as pessoas querem te cancelar, as pessoas querem menear a cabeça contra você, mas não importa, porque nós somos estrangeiros aqui, estamos de passagem. Já foi louvado aqui no início do culto: no céu não entra pecado. Eu tenho saudade do céu, eu estou de passagem, o meu lugar é nas mansões celestiais. A Bíblia nos ensina o seguinte: não vos conformeis com esse mundo. Quando é conformar, a etimologia da palavra é tomar forma, é eu me deixar modificar, passar por uma metamorfose e me transformar em outra coisa. Eu sirvo a Deus, eu tenho princípios e valores que Deus estabeleceu para a minha vida. Isaac, mas o mundo mudou, mas eu continuo da mesma forma. Mas você vai parecer quadrado, não me importa, eu continuo do mesmo jeito, porque eu tenho um relacionamento com aquele que criou e sustenta todas as coisas, e eu não abro mão do meu relacionamento com Ele. Essa era a postura de Daniel, mesmo sendo jovem, presbítero Aris, mesmo sendo jovem, mas ele sabia que ele tinha que ter um compromisso com Deus. Ele poderia ter chutado o balde, né? A expressão que nós usamos hoje. Mas Deus me permitiu sair da minha terra, ser humilhado, ser trago aqui para a Babilônia. E quando eu falo de Babilônia, não é metafórica não, é a Babilônia original, geograficamente falando. Me trouxe aqui para a Babilônia para ser humilhado. Eu que servia a Deus, sempre servi a Deus. Ele falou: Deus é soberano, porque muitas das vezes nós falamos, nós cantamos, nosso Deus é soberano, mas nós não entendemos o que é soberania. Soberania, Ele pode fazer viver, mas pode matar. Ele pode abrir, mas pode fechar. Ele manda ir, mas manda ficar, porque Ele é soberano. É Ele quem manda, é Ele quem faz. Soberania, Daniel entendeu, pastora Vera, que Ele é soberano. Então ele disse o seguinte: eu estou aqui, eu não estou entendendo nada, mas eu ouso acreditar, porque Ele é soberano, e eu sei que pode ser em Judá, pode ser na Babilônia, pode ser no Egito, Ele vai cuidar de mim. Se Ele me colocou aqui, é porque o nome dEle vai ser glorificado através da minha vida. Não me importa o que Deus está fazendo ou permitindo acontecer na sua vida, se você permanece fiel, se você valoriza o relacionamento com Ele, a intimidade com Ele, Ele vai te fazer destacar, Ele vai te fazer distinguir, vai ter um espírito excelente em você, diferenciado, e o nome dEle vai ser glorificado através da sua vida. O povo de Israel, e já volto aqui para a mensagem, só para a gente fazer esse link, lá no Salmo número 126, Salmo 126, a Bíblia fala o seguinte: que o povo estava voltando do cativeiro como os que sonham. Eles estavam meio que flutuando pela grande bênção que Deus tinha dado. Por quê? Porque no Salmo 137, eles estavam com as harpas dependuradas no salgueiro e dizendo: estamos em terra estranha, não temos motivo para cantar, não temos motivo para adorar, não temos motivo para nada. E o povo, missionário Daniel, zombando, meneando a cabeça e dando risada e dizendo: aí, não serve o Deus que é criador dos céus e da terra? Aonde
que está Deus agora? E eles estavam muito tristes. E volto para Daniel. Daniel também passava por isso: perseguição, mudança de nome, sofrimento, terra estranha, saudade da pátria. Mas ele disse o seguinte: eu sei que o meu Deus não perdeu o controle da situação. Deus, ele não perde o controle da situação. Não importa o que você passou ou esteja passando na sua vida, Deus, ele está passando juntinho com você. Aí você pode me dizer: Isaac, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu não preciso saber, mas uma coisa eu sei, que Deus, ele não te abandona. Uma coisa eu tenho certeza, que aqueles que hoje estão meneando a cabeça e fazendo chacota e zombaria, um dia eles vão olhar e vão dizer o seguinte: grandes coisas fez o Senhor por eles, porque só Deus que pode fazer o que aconteceu na vida desse povo. Deus, ele nos coloca em lugares específicos, pastor Márcio, que parece lugar de retrocesso, lugar de humilhação, mas é para que o nome dele seja exaltado. O que seria de Davi se não fosse Golias e a humilhação dos seus irmãos? O que seria de José se não fosse a punição, se não fosse a traição dos seus próprios irmãos, as humilhações que ele passou? Ele se tornou governador, Davi se tornou rei. Ou seja, quando Deus te mandar ir, quando Deus te colocar num lugar que parece desfavorável, simplesmente adore. Simplesmente adore e fala: tu és soberano. Eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor tem grandes coisas para mim, para a minha família, para a minha igreja, para o seu povo. Relacionamento com Deus. Relacionamento, dentro do relacionamento está contida a obediência. Por quê? Deus, ele dá algumas ordens, pastor Márcio. Não sei vocês, mas às vezes parece meio ilógica. A gente olha: não, mas isso está na contramão da lógica. Essa conta não bate. Mas é melhor obedecer do que sacrificar, porque eu só consigo ver o que está diante dos meus olhos. O homem não pode ver. Eu só consigo ver aquilo que está diante dos meus olhos, mas Deus, ele consegue ver e ouvir aquilo que eu não ouço, e ver aquilo que eu não posso ver, e entender aquilo que a minha mente finita não consegue entender. Deus, ele é maior. Então a obediência é o caminho do processo da vitória. É impossível conquistar a vitória sem o caminho da obediência. Daniel, ele decidiu obedecer. Daniel, ele decidiu ter uma vida de relacionamento com Deus. E desde a juventude, fala que tinha vários outros, mas ele era diferente. A Bíblia fala que todos tinham sabedoria, todos tinham conhecimento, mas a Daniel foi diferente, porque eles tinham conhecimento, eles tinham inteligência de todas as letras, eles tinham sabedoria, mas Daniel, Deus deu entendimento em toda visão e sonhos. Ele entendeu esse propósito, e ele teve um relacionamento íntimo com Deus. Ele decidiu: não importa o que vai acontecer na minha vida, mas eu vou continuar nas pisadas do Senhor. Eu vou continuar obedecendo, eu vou continuar na presença dele. E ele disse o seguinte: eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Eu não vou. Quantas vezes, às vezes as pessoas falam o seguinte, né? Mas eu estou aqui, pastora Vera não está me vendo, eu estou em outra cidade. Pastor Márcio não está me ouvindo, eu estou... Mas Deus está pertinho de você. Deus está pertinho de você.
Deus está te vendo, e o que importa é Deus está te vendo. Nós não podemos quebrar esse relacionamento com Ele, porque quando nós somos fiéis a Ele, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É impossível ser fiel a Deus e viver uma vida de fracasso. Você pode passar por frustrações, você pode passar por adversidade, mas quando você permanece fiel, o melhor de Deus se manifesta na sua vida. Só para entendermos esse pano de fundo, e entro aqui na mensagem para terminarmos. Só que agora já não é mais esse jovenzinho, o jovem das visões, aquele jovem que foi exaltado entre os príncipes da Babilônia, né? Aquele mesmo jovem que, quando foi exaltado, pastor Márcio, ele não esqueceu dos seus amigos. Ele foi exaltado, mas ele falou: mas se eu puder pedir mais alguma coisa, porque tenho meus amigos. Ele lembrou dos amigos, mas agora ele é um senhor de mais de 80 anos, mas ele continua fiel. Eu aprendi uma coisa, que a caminhada cristã não é uma corrida de tiro curto, presbítero Ailson. Não é uma corrida de 100 metros, de 200 metros, para velocista, que é tudo muito rápido. Não, é uma meia maratona ou até uma maratona. Então nós precisamos constância. Nós precisamos o quê? Não basta começar bem, é preciso terminar bem. E Daniel, ele já tinha mais de 80 anos. Ele já podia falar o seguinte: estou cansado disso, é tanto sofrimento, perseguição agora, nessa altura da minha vida, eu não preciso mais disso. Mas ele falou: eu comecei bem, eu vivi uma vida em comunhão com Deus, não vai ser agora que eu vou abrir mão do meu relacionamento com Ele. Eu perdi o meu pai agora, no finalzinho da pandemia, na última semana da pandemia, 87 anos, pastor Miguel Gregório, 87 anos, e pastoreando igreja. Até 3 dias antes do Senhor o chamar, ele estava presidindo a igreja, ele estava pastoreando. 87 anos, e muitos pastores novos às vezes chegavam: pastor Márcio, se fosse eu já tinha parado. Aí eu falo o seguinte: cada um sabe o seu relacionamento com Deus, cada um sabe o seu compromisso com Deus. Não é carteira, né? Não, mas eu já tenho 30 anos na carteira. Não, é compromisso, é propósito. Não é um emprego, é um propósito. É um propósito, é um relacionamento. E até o Senhor chamar para as mansões celestiais, nós vamos manter essa chama acesa, esse relacionamento com o Pai. E Daniel entendeu isso, ele entendeu esse propósito. Perdeu o nome, mas manteve o propósito. Ele manteve o propósito, o caráter e a adoração a Deus. Ele foi exaltado de novo. Ele não ficou só entre os 120 a passar por uma eleição. Tantas pessoas fazendo de tudo para ser eleito. Não é uma luta, gente chorando, gente gemendo, gente jejuando, gente fazendo outras coisas para conseguir ser eleito. Ele ficou entre os 120, mas não é entre os 120 de um município, não, entre os 120 de uma nação inteira. Como ministro, eram 120 ministros, e ele era um dos. Só que Deus, pastor Márcio, ele falou o seguinte: não, é muito pouco. É muito pouco para aquele que tem um relacionamento comigo. Eu vou colocar entre os 3. Eu vou colocar entre os 3 mais do país inteiro, de toda a nação. Só que aí Deus falou o seguinte: é pouco. É pouco. Aí a Bíblia, nós lemos ali: e o rei pensava em distingui-lo como do que os outros. Entenda uma coisa: toda vez que Deus começar a movimentar as águas e transformar a sua história, virar a situação, o inimigo vai começar a se levantar. Entenda que a vida é como um funil. É como um funil.
Eu aprendi isso lá na minha adolescência. A vida é como um funil. No começo, o funil é largo, mas você vai descendo, chegando perto do denominador comum e vai apertando, vai apertando. Quando está perto da vitória chegar, fica mais estreito o negócio. Não é hora de parar. É nesse momento que você vai falar o seguinte: pode ter leão, pode ter 30 dias sem oração, eu não abro mão de ter um relacionamento com o Pai, aquele que me sustentou até 80 e poucos anos de idade. Não vai ser um edito real, um anel real selado e medo de leão, de cova de leão, que vai me fazer abrir mão do relacionamento com Deus. Não é um emprego, não é um emprego que vai fazer você quebrar princípios e valores. Negativo. Mas Isaac, você vai se dar bem. Mas é o quê? Eu vou ter que quebrar princípios? Não, porque quem quebra princípio quebra a cara, passa vergonha, é humilhado e perde a bênção. Eu prefiro me manter na presença daquele que me chamou. O emprego passa, o dinheiro passa, a amizade passa, o status passa, mas a comunhão com Ele nos leva para as mansões celestiais. Então, faça como Daniel. Persevere a obediência, mesmo em meio à perseguição, porque quando o rei pensou em destacá-lo como maioral, a perseguição começou. Por quê? Quando você vive uma vida de relacionamento com Deus, pastora Vera, para a pessoa falar alguma coisa contra a sua vida, vai ter que mentir. Porque ele vai correr para um lado, mas ela não faz, e vai tentar do outro, não, mas ela também não aceitou. Eu fiz essa proposta, ela disse não, porque eu não quebro o princípio. Aí o que é que vai acontecer? Vão ter que inventar alguma coisa para puxar o seu tapete. Mas entenda, pode inventar, pode falar, mas aquele que te chamou, Ele não dorme, Ele cuida de você. Eu lembro de uma situação que a minha esposa falou: Isaac, se eu fosse você, eu não aceitava essa posição profissional, porque é perigoso. Tem pessoas que estão há tantos anos querendo, aí você chegou há tão pouco tempo, eles podem fazer alguma coisa contra você. Eu disse: eu sei em quem eu tenho crido, Ele me guarda, é o meu guarda fiel. Não existe dualidade, só existe um Deus. O inimigo é considerado Deus do presente século, mas é um Deus com letra minúscula, porque ele está debaixo da autoridade do verdadeiro e único Deus, que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então não precisa ter medo, é preciso ter comunhão e relacionamento com Deus. Isaac, está difícil, persevere. Não apenas louve, mas adore. Entenda a distinção disso daqui, porque louvar, a gente louva quando tudo está bem. Eu estou tão feliz que eu estou louvando, eu estou cantando dia e noite, eu estou assobiando, eu estou cantando. Mas adoração, você adora, e não é só cantar. Adorar é eu dizer: eu te amo, Senhor, eu te louvo, Tu és o tudo na minha vida, não importa o que esteja acontecendo. Lembra de Jó? A mulher de Jó, ela sabia louvar, mas ela não sabia adorar. A adversidade fez com que ela se esquecesse de o que era ser uma adoradora. Ele disse: Deus deu, Deus tomou. Porventura aceitaria eu o bem de Deus com prazer, e o mal não iria aceitar? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Ele entendia: o meu Redentor está vivo e em breve se levantará, ainda que não seja nessa terra, mas nas mansões celestiais, porque a Bíblia nos ensina que nada se compara, nenhuma glória, nenhum dinheiro, fama, nada se compara ao que nos espera no porvir. Entenda uma coisa: vale a pena chorar, vale a pena perseverar, porque a vitória que nos espera, nada se compara. Deus tem coisa nova para a sua vida.
Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem coisa nova para a sua família. Isaac, mas eu já estou orando há tanto tempo. Persevera. É o final do funil. Persevera, porque Deus está cuidando de você. Isaac, mas estão zombando de mim. Persevera. Isaac, mas eu já não estou aguentando. Persevera, caminha mais uma milha, pede ajuda, vamos caminhar junto, porque a vitória vai chegar. E aqueles que estão zombando, aqueles que deram o veredito que não tem mais jeito, eles vão ter que exaltar o nome do Senhor, e dizendo: grandes coisas fez o Senhor. E você que está chorando, voltará colhendo seus molhos, e como os que sonham, pisando alto e dizendo: o Senhor mudou a minha história. E eu encerro aqui. Miriam, o povo de Israel estava num beco sem saída, como se fosse um piairote, beco sem saída. Não tinha para onde ir, pastor Márcio. Para onde que eu vou? O que vai ser? Olha para um lado, não tem jeito, olha para o outro, atrás vem um exército, na frente tem um grande mar. Quando Deus abre o mar, eles atravessam o mar vermelho. Do outro lado, Miriam, mesmo sem ser uma bailarina, ela começa a dançar, ela começa a inventar uma coreografia, porque ela estava dizendo o seguinte: Senhor, eu te agradeço, eu estou como quem sonha, porque o Senhor mudou a história. Nós estávamos sem saída, mas o Senhor mudou a história. Essa é a palavra que eu trago para você nessa noite. Obedeça, persevere, tenha um relacionamento com Ele, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às tribulações. Persevere, porque tem coisa nova de Deus chegando para a sua vida, e você vai cantar o hino da vitória e vai dizer o seguinte: grandes coisas fez o Senhor por nós, é por isso que estamos alegres. Guarda essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo continue falando em seu coração. Amém. Glória a Deus. Deus tremendo, irmãos. Que Deus possa estar abençoando rico e poderosamente o pastor Isaac. Um abraço também lá para o pastor Paulo, juntamente a todos os irmãos ali do Ministério Bom Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu gostaria que os irmãos colocassem sobre os pés. A gente vai estar encerrando. Irmãos, nas suas orações, tá? Ore pela esposa do pastor Erivelto Nascimento, né? Missionária Márcia, que se encontra ainda na UTI, ali no Hospital São Vicente de Paula. E ore também pela nossa irmã Sônia, tá? Vamos estar orando por essas pessoas, são os nossos irmãos em Cristo, e a gente ora e Deus é quem opera o milagre, né, pastor Isaac? Eu creio que grandes coisas Deus vai fazer na vida dos nossos irmãos. Amém? Fechemos nossos olhos, vamos levantar um clamor por essas vidas, pela nossa irmã Márcia, também pela nossa irmã Sônia, nosso irmão Adriano, em nome de Jesus, orando por essas irmãs, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, meu Deus, nós nos colocamos, meu Pai, para clamar, meu Deus, por cada irmã, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, entra lá, meu Deus, nessa UTI, meu Pai. Faça o teu mover ali, Senhor, na vida da tua serva, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Vai operando ali, Senhor, milagre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Visita os enfermos, Senhor, nessa noite. Vai visitando, Senhor, a família deles, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Pessoas, meu Deus, que continuam com ferida na alma, meu Pai, mas nessa
noite o Senhor vai curando essas feridas, meu Pai, essas cicatrizes, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, tem misericórdia, Senhor, dessas vidas, de cada um, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai de encontro, meu Pai, vai fortalecendo, meu Pai, aqueles que se encontram fracos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai enchendo, Senhor, cada um, meu Deus, nessa noite, vai fortalecendo, vai falando, meu Pai, no coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, querido Pai amado, sustenta teu povo, meu Deus, na tua presença, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, porque, meu Deus, nós precisamos do Senhor, meu Pai, sem o Senhor, meu Deus, nós não chegaremos em lugar nenhum, tua presença nada conseguimos fazer, Senhor. Se o Senhor não estiver na direção, meu Pai, o que seria de nós, Senhor? Mas nessa noite, Senhor, está conosco, meu Pai. Nós cremos, meu Pai, nós podemos contemplar a nossa vitória. Muito obrigado, Senhor, por esse culto. Muito obrigado, Senhor.